Boa tarde a todos. Boa noite, quase, né? Nós vamos. Boa tarde. Tarde. Nós vamos iniciar em 2 minutinhos nosso culto do Evangelho no Lar. Quem quiser já ir se preparando aí, pegando uma garrafinha com água. A gente sempre lembra a todos aí de guardar a água fluidificada, a fim de recebermos aí as bênçãos da espiritualidade amiga. A gente lembra que o culto no lar é o momento da gente trabalhar as vibrações, as energias da nossa casa, trazendo aí para junto dos nossos corações aí, boas vibrações, boas energias, boas energias de amor e de luz, que a gente está precisando muito ultimamente. Então a gente pede a todos aí, ajuda nesse momento de culto, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, nos instruir, e que a gente consiga utilizar aí esse momento aí para o nosso crescimento e para a nossa melhora espiritual. Vamos lembrar que o culto do Evangelho no Lar, ele é um momento de limpeza da nossa casa, um momento que a espiritualidade amiga nos visita e que a gente aproveita para estar eliminando aquelas vibrações negativas, aqueles miasmas, aquelas energias aí que muitas vezes a gente acumula durante a semana, na correria, no trabalho, e é muito comum que a gente muitas vezes esqueça de fazer esse trabalho, de pacificar o nosso coração, e o culto no lar vai nos ajudando com essa vibração, limpar, retirar aí as ondas aí de tristeza, de ressentimento, lembrando que a espiritualidade amiga nos visita no momento do culto também, tá? Vamos começar, fazer nossa prece, e como a gente sempre faz, o culto é dividido em 3 partes. A gente passa um videozinho para as crianças, a gente sempre passa um vídeo do livro Pai Nosso, psicografado pelo Chico, do Espírito Meimei, que traz aí mensagens aí para as crianças, que traz mensagens aí para os pequenos. Segundo momento, a gente faz uma leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e depois a gente lê uma aula subsidiária. O culto ele é bem simples, enquanto isso a água fica fluidificando, os amigos espirituais que nos visitam, a gente sabe que todo momento de culto a espiritualidade amiga se aproxima, a gente aproveita aí dos benefícios deles, que trazem muitas vibrações de luz e de amor. Então vamos lá fazer nossa prece, e no final tem a irradiação. A gente sempre faz uma irradiação, que é a nossa prece final. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, pedimos neste momento a bênção, o amparo e a luz, para que possamos despertar em nosso coração os valores da vida e da imortalidade. Ajuda nosso lar, e que os irmãos de luz sejam bem-vindos a cada casa, a cada ambiente. Dá-nos, Senhor, a força, a paz, o entendimento e a compreensão de que precisamos. E fica conosco, hoje e em todos os movimentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Vamos iniciar, Vamos começar aqui com um videozinho aqui, para as crianças. Vamos colocar aqui. Vamos prestar atenção porque a mensagem do vídeo normalmente traz muitas e muitas informações aí pra gente. O culto é a espiritualidade trabalhando aí as nossas percepções, os nossos sentimentos. Então vamos lá. Contou em aula que no princípio da vida na Terra, quando os minerais, as plantas e os animais souberam que era necessário santificar o nome de Deus, houve, da parte de quase todos, um grande movimento de atenção. Certas pedras começaram a produzir diamantes e outras revelaram ouro e gemas preciosas. As árvores mais nobres começaram a dar frutos. O algodoeiro inventou alvos fios
para a vestimenta do homem. A roseira cobriu-se de flores. A grama, como não conseguia crescer, alastrou-se pelo chão, enfeitando a terra. A vaca passou a fornecer leite. A galinha, para a alegria de todos, começou a oferecer ovos. O carneiro iniciou a criação de lã. A abelha passou a fazer mel. E até o bicho de seda, que parece tão feio, para santificar o nome de Deus, fabricou fios limpos, com os quais possuímos um dos mais valiosos tecidos que o mundo conhece. Nesse ponto da lição, como o instrutor fizera uma pausa, Pedrinho perguntou: Professor, o que fazem os homens para isso? O orientador da escola pensou um pouco e respondeu: Nem todos os homens aprendem rapidamente as lições da vida, mas aqueles que procuram a verdade sabem que a nossa inteligência deve glorificar a eterna sabedoria, cultivando o bem e fugindo ao mal. As pessoas que consagram as tarefas da fraternidade, compreendendo os semelhantes e auxiliando a todos, são as almas acordadas para a luz e que louvam realmente o nome de nosso Pai Celeste. E concluindo, afirmou: o Senhor deseja a felicidade de todos e, por isso, todos aqueles que colaboram pelo bem-estar dos outros são os que santificam na terra a sua divina bondade. É interessante que às vezes um videozinho bem simples, né? Te vê aí que é um conteúdo bem simplesinho, traz dentro de si conceitos que são muito profundos, né? Quando ele fala ali para as crianças ali sobre, né, os animais, sobre os seres, sobre os próprios minérios, né? A pedra, né, a planta, né? Os amigos espirituais estão falando do esforço de cada um para colaborar, né, na grande obra divina, né? E é interessante que a espiritualidade nos pede esforço, né? Colaboração, né? Mas que esforço eles nos pedem a colaboração dentro daquilo que nós damos conta, né? Assim como cada ser ali, né? Cada objeto também, né? Doou alguma coisa, né? De si, né? O culto nosso começa aí com os amigos espirituais nos lembrando, né? Dos nossos potenciais, né? E da nossa capacidade aí para fazer o bem, né? E que a gente pode sim doar muito. Agora nós vamos fazer a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vamos ver o que os amigos espirituais sugerem aí, né? Além do nosso esforço de a gente fazer o que a gente dá conta. Tá? Estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu achar aqui o título. Desprendimento dos bens terrenos. Não? É o capítulo 16 que tem o título, né, bem grandezinho. Deixa eu achar aqui o título do capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Venho, meus irmãos e meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração se tornará possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por este apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando os vossos cofres estão cheios,
não há quase sempre um vazio no coração? No fundo deste cesto de flores não se esconde um réptil? Compreendo que o homem, por um trabalho assíduo e honrado, ganhe a fortuna e experimente uma satisfação de resto bem justa, mas dessa satisfação, muito natural e aprovável a Deus, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, a distância. Tanta distância quando da avareza sórdica à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade. Santa e salutar-se virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha da vossa família, ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, uma coisa não deveis jamais esquecer. É que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como todos os bens materiais. Sois depositários, não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Interessante, né? Amigos espirituais falando que o trabalho da regeneração já está acontecendo. Se a gente lembrar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec organizou ele no século XIX. Né? E o que acontece? O Kardec trabalha esse conceito de desapego lá atrás, né, bem atrás, né, com os espíritos, e eles já estão falando de regeneração ali. Né? E a regeneração que hoje, né, que nós estamos vivendo aqui no século XXI, né, é o momento chave da regeneração. Nós estamos virando ali né, a gente está vivendo ali o virar da chave. Né? E uma das coisas que nos atrapalha na nossa caminhada espiritual não são os bens, né? Não são os valores, não é o dinheiro, é o apego. Né? Então os espíritos que se apegam, né, estejam eles encarnados ou desencarnados, estão sofrendo. Né? E é interessante que no primeiro texto nós vamos ver ali os amigos espirituais, né, falando para a gente sobre a importância de cada ser, né, colaborar com o bem maior do mundo. Né? Então cada um de nós, cada criatura da Terra, né, do universo, vai ser chamada a colaborar dentro daquilo que dá conta. Né? E agora vem falar do valor transitório, né? Porque a riqueza, o poder, né, são valores que a gente recebe, né, e que a gente vai utilizar durante determinado momento do tempo, mas que depois a gente vai ter que devolver, né, para a economia do universo. Né? Nós sabemos aí pelas várias encarnações, né, pelo estudo da doutrina espírita, né, que a gente vem e volta, a gente vai renascendo. E à medida que a gente renasce, nós temos experiências diferentes. Né? Algumas vezes muito ricos, outras vezes muito pobres, outras vezes com possibilidade de ajudar, outros em situação de pedir ajuda. Né? E o que a gente deve se lembrar sempre é evitar o apego, né? Evitar de se apegar. Né? Agora a gente vai fazer uma leitura aqui do livro Caminho, Verdade e Vida. Né? A gente vai fazer uma pequena leitura, né? Não estou vendo aqui a Yasmin e o Vinícius, que normalmente leem para a gente, né? Eles não puderam entrar hoje, pelo que eu estou vendo aqui. Né? E aí a gente vai ler o livro Caminho, Verdade e Vida. Né? E nesse livrinho aqui, ó, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Né? E aí vamos ver o que o Emmanuel fala para a gente sobre como desapegar. Né? Vamos ver o que ele traz para a gente sobre esse assunto. Sempre abrindo aqui, ó, aleatoriamente. Olha só. A vinda do rei. É o item 107 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Como já falou. E aí o Emmanuel começa com um trechinho do Evangelho de Lucas. O reino dos céus não vem com aparência exterior. Jesus, né, está anotado em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Né? Então o Emmanuel já traz esse trechinho aí que vai dar, né, a base aí para o que ele vai escrever. Os agrupamentos religiosos do mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, por toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões
pode perturbar elevados processos de realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias do poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semi-cegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é sempre digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governem o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então é interessante, né? Então vamos tentar coordenar aí os 3 estudos, que são em suma um só. Né? Primeiramente, somos chamados a colaborar com aquilo que temos, dentro do ambiente que estamos, no limite que possuímos. Né? Então, o que se pede de cada um de nós é apenas o que a gente dá conta. Em segundo lugar, né, nós vemos ali os amigos espirituais nos pedindo para a gente trabalhar o nosso desapego, né, para trabalhar aí, né, que a gente não seja escravo do dinheiro, do poder, né, daquilo que é transitório. E aí vem o Emmanuel aqui no final, trazendo para a gente aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, né, uma fala do Cristo, né, e ele falando para a gente sobre a questão de se converter os outros. Né? A gente quer muito que os outros pensem, ou sintam, ou estejam dentro das nossas percepções. Né? E a frase final do Emmanuel, que é a síntese do texto, é a resposta, né, para o Evangelho, quando o Emmanuel fala para a gente que o nosso objetivo tem que ser a construção do reino dos céus na própria intimidade. Né? Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Né, os recursos, o poder, o templo bonito, né, como ele fala aqui, né, não são fatores determinantes na nossa caminhada. Né, nem mesmo a riqueza ou o poder. Os fatores determinantes da nossa caminhada para sermos seres melhores, para despertar espiritualmente, é aquilo que nós construímos na própria intimidade. Né? Não se conta pela parede de mármore, pela conta bancária, e sim pelo que fazemos com os recursos que o universo nos cede. Né? Então podemos utilizar aí os nossos valores, né, para ter uma vida melhor, uma vida tranquila, para ter os prazeres necessários, né, e justos, ao mesmo tempo que podemos também, né, utilizar todo o valor que possuímos no trabalho de auxílio, de ajuda daqueles que precisam, principalmente aqueles que estão em contato direto conosco. Né? Muitos companheiros acham que eles têm que ajudar o outro que está longe. Né? E é muito justo ajudar o outro, né? A gente sempre precisa. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com os companheiros aqui da casa, né, que a gente está passando umas dificuldades aí com a questão da cesta básica. Né? A gente está com muita família, muita gente pedindo ajuda. Né? Muitas vezes a gente não dá conta de atender todo mundo, mas Jesus manda um ou outro irmão aí que faz uma colaboração, faz uma doação, manda um dinheiro, manda um alimento. Né? E que a gente tem que aprender a confiar. Né? Mas muitas vezes, né, os necessitados estão do nosso lado. Às vezes é um vizinho que está na sua frente, é aquele colega de trabalho, né, é aquela amiga que está lá no salão, é aquele companheiro da escola, né, que muitas vezes está faltando alguma coisa para ele e talvez a gente consiga aliviar. Né? Então, assim, a gente também é chamado, dentro das nossas possibilidades, a estar servindo no bem. Né? Como a pedra é chamada a produzir a pedra preciosa, né? As plantas são chamadas a embelezar, produzir vida, né? Produzir o alimento. Né? Assim como nós somos convidados a desprender, né, dos valores de ilusão, e assim como, né, o Emmanuel fala aqui, toda edificação espiritual é uma edificação de intimidade. Toda construção do bem, toda construção do Evangelho é uma construção, né, de reflexo interior. O reino de Deus, o reino dos céus, ele é interno. Ele não está no templo. Ele não está na veste bonita, ele não está no carro novo, ele não está na felicidade transitória, né? Porque é uma felicidade que, na verdade, é mais contentamento e prazer do que felicidade. Né? O reino dos céus está na postura íntima de cada um de nós.
né, em dar o seu melhor dentro daquilo que o momento pede, né, e fazer, né, e se esforçar, né, a frase que a gente gosta muito, né, que eu mais gosto da doutrina espírita, né, que o bom espírito e o bom cristão é aquele que se esforça no bem, né, é aquele que busca vencer suas más inclinações, não é o que consegue, não é o que tenta, né? Então vamos manter essa tentativa, vamos manter essa vibração, né? Vamos manter, né, essas potencialidades que nós temos aí no bem e acreditar, né, que nós podemos fazer muita diferença, né? Nós temos aquilo que precisamos e estamos no ambiente sempre certo, né, meus amigos? Então agora nós vamos passar para a nossa parte final do culto, que é a nossa irradiação, né? É um momento em que a gente divide as nossas vibrações e pensamentos com aqueles que precisam, né? Sejam eles próximos ou distantes, né? Então a gente pede aí para quem quiser participar da irradiação, coloca o nome, né, das pessoas para receberem, né, a vibração agora no finalzinho aqui do culto, né? Vamos fazer a prece junto, né? A gente faz a prece de irradiação e lê todos os nomes, né? Se a gente pula algum é porque às vezes rola aqui muito rápido, e a gente, né? Mas eu tento ler todos, tá? Mas a espiritualidade não perde, não, tá, gente? Mesmo que a gente esqueça de ler, ou pule, ou gagueje aqui na hora, pode ter certeza que os espíritos de luz sabem o nome de todo mundo, tá bom? Então vamos pedir a espiritualidade amiga pelos que nós amamos e vamos tentar, né, ajudá-los, né? De vez em quando a espiritualidade amiga também manda uns que eles amam pra gente, né? Uma vez um amigo espiritual falou isso, ó, você tá pedindo ajuda que vocês gostam, mas tem uns que eu gosto que eu tô mandando lá pra te procurar aí na casa do espírita aí, recebe eles também, né? Então assim, vamos nos ajudar, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a Jesus neste momento que possa nos envolver no seu amor. Mestre amigo, traz ao mundo a vibração do bem, para que possamos perceber a tua presença através das mãos, através da ação, do afeto e da luz. Divino Mestre, oferta a cada um de nós aquilo que precisamos para, seguindo em frente, aprender a te amar. Dá-nos o entendimento, a paz, a fraternidade, a fé e a esperança. Fica conosco, Senhor, na caminhada, no entendimento e, sobretudo, no amor. Jesus, escuta os nomes daqueles que amamos e transfunde os nossos sentimentos em cura, consolação e afeto. Que os amigos espirituais possam visitar cada lar, cada ambiente, levando juntos o nosso amor e o nosso respeito. Escuta a nossa prece, a nossa vibração, e que aqueles que nós amamos recebam neste momento a luz do teu amor. Que assim seja, e vamos aos nomes. Vou começar a ler aqui do Jitsi, tá bom, meus amigos? Denise Rodrigues Fortes Almeida e família, Raquel Aguiar e família, Ana Júlia Duarte Paixão, Maurício José da Paixão, seu pai, Júlia Costa de Oliveira, Maurício Eduardo de Carvalho, Murilo Avelar de Carvalho, Clarice de Paula Gouveia, Jorge Costa Cacheta, Geraldo Sacramento de Gouveia, Fátima Caetana Rodrigues Cacheta. Então, vamos ler aqui do Instagram e a gente volta para o Jitsi, né, se tiver mais. Voltando aqui. Só um minutinho, tá, gente? Porque eu tenho que voltar muito aqui, girar muito aqui. Vamos lá. Sara Vieira de Fonseca, Nelson Vasconcelos Fonseca, Mônica P. Vieira Fonseca. Só um minutinho. Wellington Vieira, Lardinara Cristina Campos Vieira, Ana Clara Campos, Elza Campos, Alva Campos, Beatriz Campos, Maria das Mercedes Campos Vieira. Gatinhos Olivia e Max. Oh, que beleza. A minha tá aqui. Toda a família Campos de Vieira. Leonardo Henrique Vieira de Oliveira, desencarnado. Gabriela Maranhão, desencarnada. Iara Campos Vieira de Oliveira. Todos os desencarnados das famílias Campos e Vieira. Para todos os que sofrem e choram. Maria Lúcia Vieira de Oliveira. Maria Aparecida Marques, Iara Fernandes, Daniela e Letícia de Oliveira Rodrigues,
Eva Vasconcelos Simões, Denise Vasconcelos, Tatiana Barbosa Vasconcelos, Maria Eduarda Pereira Bezerra e Renato Moraes, Magali Cora Vidal, José Salomão Cavalcante Raia, Elza Maria de Azevedo, José Maria Azevedo, Suelite Domingos Lucas, Laurinete Domingos Lucas, Eduardo Lincoln Rodrigues, Maria Ingrácia Jardim, William Sade de Moura Oliveira Pereira, Maria Ingrácia Jardim Amorim, desencarnada, José Carlos da Costa Amorim, desencarnado também, Arnaldo Nogueira e família, Iara Mirelli Vieira Marques e família, Maria Joana dos Santos, desencarnada, Iani, acho que é isso mesmo, desculpa se eu falar errado, tá, gente? Maia Marina Violares, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Cibele de Souza, Deusdério Pinto da Silva, Maria José, Seabra Jardim, desencarnada, Fernanda Cristina Santos, desencarnada, Bernardo Luiz Oliveira de Carvalho, Maria Alice Carneiro, Joana Valentina Oliveira Ferreira, Maurício Ferreira de Araújo, Nilza Andrelina Duarte, Marina Carneiro Pereira, Rafaela Amorim Costa, desencarnada, Reline Nathalie Marques de Oliveira Ferreira, para a família da nossa amiga Vera, por todos nós, né, dona Silvia, para todos os refugiados da guerra, Enaldo Menezes e Gabriela Duarte. Peço também por todos aqueles que necessitam, peço pelo meu irmão que está no Pará, tão longe, né, estudando lá, fazendo uma prova, né, que ele tenha tranquilidade, afeto e luz. Essa semana foi o aniversário dele, que eu tanto amo. Peço por aqueles que estão conosco no lar, e peço a Jesus pelos companheiros que se perdem aí nas vibrações da guerra, que Ele possa abençoar e iluminar a cada um. Fica conosco, Divino Amigo, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, né, estamos chegando no final do culto, né, lembrando que às 8 horas a gente tem a nossa conversa sobre Espiritismo, Doutrina Espírita e Evangelho, né? Ali pelo Instagram, né? Quem quiser participar, né? Perguntas e respostas de doutrina espírita, evangelho, espiritualidade, né? Pedimos aí a Jesus que nos abençoe, né? E ficam todos convidados aí para o estudo das 8. Lembrando que a gente também está com o nosso livro aí, o Amigos do Caminho, né? Nosso primeiro livro, Os Versos do Caminho, né? Nós estamos aí com eles vendendo o livrinho, né? Por um valor quase que simbólico, né? Para poder ajudar aí nos trabalhos de caridade aí, né? Das nossas crianças, né, com neurodiversidades, tá bom? Desculpa que eu tô meio rateando hoje, meio cansado, tá, gente? Perdão aí, tá? Não é por mal, não. Fiquem todos com Deus e até às 8 horas, né? Se Deus quiser e permitir. Grande abraço, o culto vai ficar salvo aqui no Instagram, tá? Quem quiser assistir. E até daqui a pouco, tá bom? Muita paz, muita luz para todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.